pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. E aí, como é que vocês estão? Hoje vim bater um papo aqui bem diferente com vocês, né? Normalmente tava trazendo era mais vlogs, mas hoje a gente vai ter um papo bem diferentão por aqui. Já vamos direto ao ponto, né? Pra quem me acompanha aqui há já mais um tempinho, sabe que eu postei, acho que foi em 2020 inclusive, postei um vídeo falando sobre o anticoncepcional injetável, que era o que eu tomava, né, tava tomando até o ano passado, até eu decidir que queria engravidar. Então eu fiz a última aplicação em julho do ano passado, exatos um ano atrás. A próxima aplicação teria que ser feita em outubro e eu não fiz já com o pensamento de engravidar. Mas a conversa mesmo que eu quero ter aqui com vocês não é sobre isso, é sobre a alteração que esses anticoncepcionais fazem no nosso corpo, que é uma coisa assim, ó, quase que de outro mundo. Eu virei mocinha, né, eu tinha 15 anos, não tinha um mês que eu tinha feito 15 anos e eu fiquei mocinha. E eu fiquei, acho que por um ano, mais ou menos, assim, sem tomar nenhum tipo de anticoncepcional, sem ir no ginecologista, nada. E a minha M, que não pode falar aqui, né, ela era, assim, totalmente desregulada. Às vezes vinha 2 vezes no mês, às vezes ficava 1, 2 meses sem vir. Fora que eu tinha muita espinha, fora, assim, do comum. Era muita espinha mesmo. Aí, até então, a minha mãe decidiu me levar no ginecologista do postinho aqui, que na verdade não era ginecologista, já ia falar anticoncepcional, nada a ver. Ele não era ginecologista, mas ele tinha um pouquinho de conhecimento nessa área, então ele que me ajudou e me orientou, né? Ele me deu a pílula Ferane 35. Todos os nomes que eu falar aqui, gente, de anticoncepcionais são de uso que o meu médico receitou pra mim. Então, não é porque eu tô falando aqui que vocês podem pegar e usar. Cada corpo é um corpo e cada medicamento age diferente em determinado tipo de corpo. Então, voltando ao assunto. Ele me passou o Ferane 35, que eu pegava aqui no postinho mesmo de saúde aqui pertinho de casa. Antes de eu fazer o uso de qualquer anticoncepcional desse Ferane, que foi o primeiro que eu tomei, quando eu tava ali, né, naqueles dias, eu não tinha sintomas de TPM. Não tinha cólica, não tinha dor de cabeça, não tinha enjoo, seios, dolorido, nada. Sabe o que é nada? Eu não tinha nada. Nem dava sinal de que ia descer. Então, simplesmente, às vezes, tinha dias que eu acordava assim de manhã e ia no banheiro e minha calcinha tava suja. Tipo, e eu ficava sem entender. Porque não era regulado, então eu não sabia, tal dia vai descer pra mim já me preparar. O meu corpo também não dava sinais de que vai descer. Só que aí eu comecei a tomar este Ferane 35. Eu comecei a ter leves cólicas e às vezes, não era sempre, eu sentia dores de cabeça. A minha M regulou e as minhas espinhas sumiram. Eu só tinha espinha quando tava pra descer mesmo, mas era tipo 1, 2, às vezes nem saía nada da espinha. E como eu sempre pegava aqui no postinho, então eles já davam a data que eu tinha que buscar, né, no próximo mês. Só que teve um dia que eu cheguei pra pegar e não tinha acabado. E aí eu fui na farmácia e comprei, ok? Passou o mês, fui no postinho de novo pra ver se já tinha chegado. Um mês, gente, um mês e não tinha chegado. Então eu comprei, foi assim, acho que pelos próximos 3 meses. Eu ir no postinho, não ter e eu ter que comprar. E aí foi aí que eu decidi que eu não ia mais pagar no postinho, porque não tinha mais. Então eu ia direto na farmácia, né? Eu tinha a receita, tudo bonitinho, então eu ia na farmácia e comprava. Apesar que não precisa ter receita, eu acho, não me lembro. Mas eu tinha receita, eu sempre comprava com a receita. Até então teve um dia que eu cheguei na farmácia pra comprar, não tinha o Ferane 35, tinha o Diclin, que é a mesma fórmula do Ferane. E eu comecei a tomar o Diclin, né? Na época não tinha nenhum entendimento de farmácia, assim, de farmacêutica, essas coisas. Então, confiei nele e comecei a tomar. Só que, gente, o que eu não sentia no Ferane, eu sentia com o Diclin. Eu tinha cólica, eu tinha dor de cabeça, espinha, eu tinha enjoo. Ao mesmo tempo que eu tinha enjoo, eu tinha vontade de comer ou algo doce ou tinha que ser algo específico. Enquanto eu não comesse aquele algo específico, eu podia comer qualquer coisa que fosse. Eu não passava, tipo, minha fome, eu não me sentia saciada. Eu tinha que comer aquela coisa específica. Depois que eu comesse aquela coisa específica,
Aí sim eu me sentia saciada, me sentia bem. Foi assim, ó, do extremo ao outro. O Ferane eu sentia praticamente nada e com o Diclin eu sentia muita coisa. E eu ainda vivia esquecendo de tomar, tá? Eu tomava um dia, 2, 3 dias, ficava 4, 5 dias sem tomar, tomava um dia, 2 dias não. Era tipo assim, era uma bagunça, tanto é que eu engravidei. Mas perdi, né? Já tem vídeo aqui no canal falando sobre. E aí foi quando eu decidi que eu iria começar a tomar a injeção. Por 2 motivos. Uma, porque eu esquecia muito de tomar e eu tinha muito medo de engravidar novamente e perder, né? Porque no mesmo ano que eu decidi tomar a injeção foi o ano que eu tive a perda. E 2, porque eu não aguentava mais sangrar. Eu sabia que a injeção, já tinha pesquisado bastante, então eu já sabia que a injeção ela não deixava descer. Então foi por causa desses 2 motivos que eu quis tomar a injeção. Comecei a fazer uso da injeção, só que obviamente não foi por conta, eu fui no médico, conversei, relatei para ele do porquê que eu queria, né, pontuei todos os motivos ali que eu queria a injeção e ele receitou a melhor para mim, que era a Depo-Provera. Também fazia ela no postinho, ela tinha no postinho, eu fazia ela de 3 em 3 meses. Nos primeiros meses ali eu tive alguns escapes, que era normal, que ela já tinha me explicado, que era normal, e de 3 em 3 meses eu ia ali no postinho fazer injeção. Era uma injeção bem dolorida, ardida. Quem assistiu o vídeo que lembra, né, que eu falei como é que é a sensação dessa injeção. Então de 3 em 3 meses eu ia ali e tomava. E aqueles sintomas que eu sentia com o Diclin passou. Literalmente passou. Uma semana mais ou menos antes de eu começar, que faltava ali pra mim fazer a próxima aplicação, eu ficava meio enjoada, mas não era um enjoo assim. Deixa eu ver, eu me lembro. Cólica, quase nem tinha. Era só um incômodo e às vezes nem tinha. Era mais raro não ter do que ter. Olha, dá pra contar nos dedos de uma mão só quantas vezes eu tive cólica tomando a injeção. Era muito raro. Dores de cabeça no início eu não tinha. Falam que engorda, eu não engordei, continuei no meu peso, até emagrecendo, mas até emagreci tomando a injeção. E 2 coisas assim que mudou eu tomando a injeção. Primeiro, eu era fanática por doce, fanática. Eu amava comer um doce, sempre tinha que ter um doce. Depois que eu comecei a tomar a injeção, passou, simplesmente passou. Eu prefiro 1000 vezes comer coisa salgada. E quando tava ali perto de fazer a injeção de novo, eu sentia vontade de comer muita coisa salgada. Tipo, um Ruffles churrasco, um Yokitos churrasco que é bem salgado. Era nesse nível que eu gostava. E segundo, né, eu comecei a tomar a injeção em dezembro de 2018. E mais ou menos ali por meio de 2021 eu comecei a ter enxaqueca. Era muito enxaqueca. E era tipo assim, não era quando tava perto de fazer ou tinha acabado de fazer, era do nada. Eu ia dormir bem e no outro dia acordava com a minha cabeça estourando, que eu não conseguia nem levantar da cama. Eu só conseguia levantar da cama depois que a dor passava. E também não conseguia tomar remédio, porque eu ficava muito enjoada por conta da dor. Então eu não conseguia tomar remédio, eu ficava só ali deitada na cama vegetando, esperando a dor passar sozinha, porque eu não conseguia tomar remédio. E às vezes era assim, ia um dia inteiro com a dor de cabeça, eu acordava de manhã, às vezes logo passava. Era uma coisa louca assim. E também não era por falta de água, que falta de água também dá dor de cabeça. E achei que tinha chegado, gente. E também não era por falta de alimentação, porque eu nunca me alimentei bem. Mas quando a minha dor de cabeça é por conta de eu não estar me alimentando bem, eu sei reconhecer. E a dor que eu sentia, essas enxaquecas, não era por conta da minha alimentação, era por conta da injeção mesmo. Só que ano passado eu parei, né, com a injeção e meu corpo foi a loucura, gente. Vocês não têm noção. Eu já tive uns 3, 4, não me lembro muito bem, períodos, né, de TPM ali, depois que eu parei de tomar injeção, porque ela demora um pouquinho ali, regularizar tudo. Então, demorou um pouquinho aí pra descer, mas acho que eu já tive uns 3, 4 ciclos, mais ou menos, não me lembro. E, gente, eu tenho cada dor de cabeça. Eu tenho cólica. Eu tenho enjoo. Meus seios muito doloridos. Eu não consigo me alimentar bem. Eu mudo de humor muito rapidamente. E antes, quando eu não tomava nada de anticoncepcional, eu não era assim.
E aí eu pensei, bom, agora que eu parei com a injeção, que eu não vou ficar tomando nada de anticoncepcional, eu também não vou sentir nada. Porque quando eu não tomava antigamente, eu não sentia. Mas eu tô sentindo cada coisa. É cólica, é dor de cabeça, enjoo, dor nos seios. O enjoo é principalmente no dia que vai descer. O enjoo ataca, assim, de uma maneira que eu não sei nem explicar. Dor de cabeça eu tive uma vez, duas vezes. Mas, cara, eu não tinha dor de cabeça. Espinha, o meu rosto ele enche de espinha. Agora vocês não tô conseguindo ver porque eu tô maquiada, mas eu tô com várias espinhas. Tô com um espelho aqui na frente, ó. Tem espinha aqui, aqui. Aqui tem umas quantas também. E não era assim, eu tinha espinha quando, né, antes de eu começar a tomar os anticoncepcionais lá em 2015. Eu tinha, só que eram quando ia descer, e era uma, duas, e só. E agora eu tô com um monte de espinha, várias espinhas no meu rosto. E eu não sei dizer se isso é normal, se é um efeito colateral do pós, né, da injeção. Eu tô com consulta marcada com o ginecologista, né, pro final do mês de agosto. Foi só que eu consegui no SUS, porque o particular é meio caro e eu não tenho condições no momento. Então, SUS mesmo, aí tem que aguardar, não tem o que fazer. E aí eu vou conversar com ela sobre, porque também nos meus períodos eu tô tendo muitos coágulos, o que também não era normal nem antes de eu tomar os anticoncepcionais, nem quando eu tomava, eu não tinha coágulo, era muito raro ter um coágulo. E uma vez só que eu tive um coágulo muito grande, mas grande que eu tô falando, é grande, tá? Um coágulo grande. Até eu me assustei naquela vez. Mas foi porque eu tive menorragia. Então, eu tô assim meia, né, preocupada. Eu não sei o que tá acontecendo, então eu marquei essa consulta pra mim ver com ela. Eu também tenho uma ultrassom pra fazer, porque por dois motivos, né? Porque eu tô tendo bastante sangramento, né? Eu fico muitos dias tendo sangramento, e ela até colocou no laudo que pode ser metrorragia, alguma coisa assim. Então ela me deu por 3 motivos, na verdade, né? Por esse. O segundo, porque eu tomei injeção há muito tempo e eu sou nova pra isso. E terceiro, porque eu tenho um caso na família de cisto no ovário. Então, esse sangramento ele também pode ser por conta de cisto, e as cólicas que eu sinto também pode ser por conta de cisto. Então, ela me deu esse ultrassom pra poder tirar as dúvidas de tudo que tá acontecendo, pra saber o que tá acontecendo. E uma coisa que eu sempre digo pra vocês, sempre que vocês decidirem começar a tomar anticoncepcional, parar com anticoncepcional ou trocar para outros métodos, sempre consultem o médico de vocês, porque cada corpo, gente, ele é um corpo. Não é porque em determinada pessoa aquele método deu certo, aquele remédio, aquela injeção deu certo, que contigo vai dar também. Os nossos corpos são diferentes. Não é porque age bem numa outra pessoa que vai agir bem na gente, sabe? Então a gente precisa sempre, qualquer coisa que a gente for fazer, a gente precisa, né, ir no médico. Quando eu comecei a tomar anticoncepcional, minha mãe me levou. Quando eu fiz a troca da pílula pra injeção, eu fui no médico pra consultar. O ano passado, quando eu decidi parar, eu também fui no médico, falei, apontei pra ele porque eu tava parando, que eu queria tentar engravidar, tal. Ele passou os exames que eu precisava fazer também, por conta né, que eu queria engravidar e tudo. Ele me passou os exames, me passou ácido fólico, acho que é que fala, ferro pra mim tomar, né, pra ajudar ali. Só que eu não consegui tomar, porque eu ficava muito enjoada com o medicamento, e aí eu não tinha ido no médico de novo pra mim trocar, pra mim tomar outro, né, eu só vou ir agora mês que vem. Só que, deixa eu largar aqui no ar pra vocês. Eu acho que eu vou parar com as tentativas, tá? Então, eu tenho até o final do mês que vem pra pensar no que eu faço, se eu realmente paro. Claro que até lá eu vou estar desprotegida, né? Vai correr o risco. Mas tô muito pensativa ainda se eu quero. Então, mês que vem, quando eu ir lá, eu vou ir pra mostrar o exame que eu for fazer, né? A ultrassom.
E aí já vou conversar com ele sobre se eu realmente for continuar as tentativas pra mim refazer alguns exames e voltar a tomar o ácido fólico, ferro, enfim. E se eu for decidir parar com as tentativas, que é mais certo que sim, eu vou pedir pra ele um anticoncepcional, vou pedir pra ele pra me voltar pra injeção. Eu sei que, né, eu tô fazendo um exame que é por conta disso, da injeção, né, que pode ter me feito mal, ter me causado mal. Mas, gente, injeção não tem igual em comparação com injeção em pílula. Assim, se for comparar em relação à saúde, a injeção é pior. A pílula também é, mas eu acho que, ao meu ver, assim, a injeção ela é pior. Mas os benefícios que ela dá é melhor. E corre menos risco de esquecer de tomar, né? Porque é só de 3 meses. Mas enfim, aí eu vou ter essa conversa com ele. Tenho praticamente um mês aí pra pensar. A consulta tá agendada pro dia 22 de agosto. E aí, depois dessa consulta também vou trazer um vídeo aqui pra falar com vocês sobre isso. Pra poder contar pra vocês como que foi, né, a consulta. O que eu decidi. Vocês só vão saber depois da consulta. Não vou contar antes pra vocês se eu vou realmente ou não continuar com as tentativas. Mas depois da consulta eu conto pra vocês. E também, na segunda-feira, agora que é meu exame, eu não sei se eu vou conseguir fazer, porque eu tô naqueles dias. E não sei se até lá vai ter parado, porque da última vez eu fiquei 3 semanas. Então, não sei, a recém tem 5 dias, 6 dias que tá descendo. Já era pra estar dando sinais de que vai parar, mas não tá. Então, não sei se eu não vou ter que remarcar pra outro dia. Mas eu quero gravar um vlog da consulta do exame. Também contar pra vocês como foi, resultado e tudo mais. Mas, enfim, essa era a conversa que eu tinha pra ter com vocês hoje, né? Falando sobre os anticoncepcionais, as coisas que eles fazem nos nossos corpos. Mas é aquilo, né? Não é porque reagiu assim comigo que vai reagir contigo ou com qualquer pessoa que seja, né? Como eu disse, cada corpo é um corpo e os remédios eles agem diferente, porque os organismos são diferentes, então eles vão ter ações diferentes dentro do corpo da gente, né? Acho que dá pra entender. Mas enfim, eu trouxe aqui pra vocês a minha experiência, como que foi comigo. Caso vocês tenham alguma dúvida ou queira relatar alguma coisa, é só comentar aqui embaixo. Também tem o meu Instagram, se alguém quiser me mandar alguma mensagem, me acompanhar por lá também. Eu sempre posto bastante stories. Sempre por lá é onde eu sempre conto primeiro de tudo. É onde vocês ficam sabendo de tudo pela primeira mão. Então, me segue lá. Tem meu TikTok também, me segue lá. Que lá no TikTok eu posto vídeos de maquiagem, conversando, focando com vocês, contando histórias que aconteceram comigo. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo, até a próxima. Tchau!